O pai, aquela moça pode ser minha mãe? A pergunta saiu da boca pequena de Henrique como quem pede razão ao mundo. Havia na voz dele algo que não era cobrança, nem súplica. Era um desejo simples, puro, de ter um nome para o afeto que o faltava. Augusto ouviu e por um instante tudo no casarão grande, os lustres, os quadros, o silêncio entre os criados, parecia um mapa de distância entre ele e o próprio filho. No alto do salão, os relógios marcavam horas sem pressa. Augusto de Montefeliz observava o menino com o mesmo olhar que olhava as coisas que lhe pertenciam, analítico, acostumado a calcular riscos e ganhos. Mas ali, diante daquele pequeno corpo desdobrado pela curiosidade, as fórmulas não serviam. Henrique era um menino com síndrome de Down. O riso dele vinha com facilidade, o andar era um pouco mais devagar, as palavras tinham um ritmo que os criados aprendiam a acompanhar. Havia hospitalidade nos seus gestos, pegava a mão, segurava firme, pedia repetido o mesmo brinquedo, encantava-se por pássaros. E havia, tão claro quanto o sol que atravessava as cortinas, a falta de uma presença feminina que o abraçasse sem cálculo. Aos 70 anos de idade, Augusto era considerado o homem mais poderoso dali. O título de barão vinha acompanhado de terras, fábricas, influência. Mas a posse não preenche a cama fria, nem aquece as noites do menino que acordava com o nome da mãe nos lábios. Desde o parto, quando a mulher de Augusto morrera, a casa se tornara um palco onde visitantes se alternavam com interesses. Pretendentes apareciam em vestidos caros, sorrisos treinados, promessas longas. Quase todas vinham em busca do sobrenome, das ações, da aliança com o sangue Montefeliz. Poucas, quase nenhuma, vinham para ser mãe. Na manhã em que Henrique fez a pergunta, o mundo de Augusto decidiu pela primeira vez em muitos anos fugir do controle. O garoto apontara com o dedinho para uma jovem que chegara para a apresentação anual da escola municipal. Mulher de mãos enrugadas de trabalho, olhos transparentes, cabelos presos em uma trança simples. Ela fora convidada como representante das atividades da vila, parte do protocolo que Augusto, anos antes, impusera como caridade pública, sem imaginar que aquilo poderia mostrar o que lhe faltava em casa. Henrique, em suas coreografias de honestidade, começou a acompanhar a moça com o olhar. Pediu ao pai: "Pai, aquela moça pode ser minha mãe?" Todos os convidados olharam para ele com uma mistura de pena e fingida ternura. Um cochicho percorreu o salão. "Coitado do menino", disse uma voz por baixo, e outra respondeu com teorias sobre sangue e herança. Augusto sentiu algo estranho que não sabia nomear. Não era ira, não era só culpa. Era uma urgência infantil e absurda, como se uma ferida antiga tivesse resolvido falar. Ele tentou contratar mulheres para o papel, com vestidos e façanhas sociais. Convidou baronesas e comendadoras, promoveu jantares dourados, ofereceu passados, títulos, promessas de viagens. Uma após outra, a mesma cena. Sorrisos polidos, conversas sobre moda, um olhar para Henrique que não durava. A criança, acostumada a sorrisos vazios, começou a retrair-se. No quarto envidraçado, entre cortinas que filtravam o dia, Henrique guardava um ninho de pássaro de madeira, um presente que vira no guarda-roupa do pai e que ele arrumava todas as noites embaixo do travesseiro. O ninho era a imagem de um lar que nunca tivera. Naquele fim de tarde, depois da pergunta que partira ao silêncio, Augusto foi até a biblioteca. Os livros pareciam juízes pacientes. Ficou olhando as prateleiras e então teve um pensamento que no começo lhe pareceu impossível. E se descobrisse quem verdadeiramente pudesse amar Henrique sem olhar a conta bancária? E se perguntasse não às etiquetas, mas ao coração? Era uma ideia tola, radical, quase infantil. Vestir-se de operário, esconder a cor da gravata, repetir um nome comum e ir à vila encontrar alguém que aceitaria um menino pelo que ele era. Augusto Silva, pensou, e a cena desenhou-se com clareza peculiar. Seria uma prova, ou um erro. Havia algo de expiação naquele plano, um desejo de ver-se do outro lado da cerca. Ele não sabia que, ao decidir, estava também assinando a sua possibilidade de perder não só a face, mas o que havia conquistado com a prepotência dos anos. José Rodrigues, o administrador fiel que conhecia cada centavo da fortuna Montefeliz, foi convocado numa sala pequena, onde os mapas das propriedades ocupavam as paredes. Augusto expôs a ideia com vagar, sem teatralizar.
Pediu que as portas ficassem abertas, que ninguém revelasse o plano e que cuidassem da rotina do casarão enquanto ele, com Henrique, afastaria-se por semanas para uma experiência. José, homem prático, olhou o barão, pensando nas consequências, no risco reputacional, nas notícias que poderiam circular. Conseguiu ver, porém, sob a ordem calculista, a paternidade crua. "Você quer testá-lo, senhor", disse José, com a voz baixa de quem presenciou muitos desvarios. "Mas quem é que aguenta uma mentira por tanto tempo?" "Não é mentira se eu for objeto da prova", respondeu Augusto. E por um milésimo de segundo, reconheceu que nem o próprio discurso o convenceria. Ainda assim, o plano seguiu. Roupas velhas, sapatos remendados, um bigode postiço encolhido. Augusto rasgou o casaco de veludo e aprendeu a colocar uma camisa que não cheirasse a perfume de marquesa. Fez-se pequeno, num gesto deliberado. A despedida com Henrique foi curta, desajeitada. O menino, que amava ordens claras, quis saber o nome do novo homem. "Como vão me chamar?" perguntou. Augusto fez uma promessa que soou mais a confissão. "Eu vou te chamar de meu filho, onde for." José organizou uma carroça que descia os portões grandes do casarão como se todo o mundo ali fosse um costume antigo. Os criados, curiosos, cochicharam. As rodas rangiam como se rissem de outras vidas. A viagem até a vila foi longa em silêncios. Henrique olhava pela janela, fascinando-se com as lavouras, com as árvores que desenhavam sulcos de sombra no caminho. Augusto fingia o sono. Às vezes o menino tocava a mão do pai com a mesma firmeza de um contrato. Segurava e apertava devagar, como se medisse o mundo. Augusto sentia o pulso dele, a textura de pele que não se conformava com a etiqueta. Lembrou-se da mulher morta no parto, de uma melodia que ela cantara. Melodias que agora soavam apenas nos objetos que restaram. Nunca tivera coragem de recriar aquele canto. A vila recebeu-o sem cerimônia. As casas eram de taipa, pintadas em cores que desbotavam com o sol, e o cheiro era de pão fresco e terra molhada. Crianças corriam com pés descalços, galinhas atravessavam as portas. Numa esquina, uma mulher de trança, a mesma que Henrique mostrara com o dedo, vendia bolos e conversava com as vizinhas. Lívia era o seu nome. Tinha 30 anos, mãos de quem lavava roupas e remendava corações com a mesma precisão. Encantava sem querer. Havia uma bondade prática em sua presença. Não era um sorriso para a câmera, era alguém que ajeitava a situação. Augusto, agora chamado de Augusto Silva, alugou um quarto pequeno perto da praça. Não disse que era barão, disse que precisava de trabalho. José fizera uma história simples, eles eram parentes de um comerciante das redondezas, passando por dias difíceis. A vila, acostumada a não ser objeto de arcaicas lições de caridade, acolheu com prudência. O primeiro encontro entre Lívia e Henrique foi ao acaso. O menino, na curiosidade habitual, seguiu uma linha de formigas até o quintal da moça e descobriu um ninho escondido numa caixa de papelão. Era um verdadeiro ninho, seco, arranjado com capim e folhas. Alguém da vila devia tê-lo trazido de algum lugar. Henrique pegou o ninho com reverência, colocou-o no colo, como se ali estivesse depositada a certeza de que o mundo poderia oferecer um lar. Lívia sorriu sem dramatizar. "Olha só que achado", disse, com a voz que parecia um cobertor. A mão dela tocou a do menino com delicadeza. Ele retribuiu com um sorriso que iluminou as covinhas. "Posso ficar com ele, dona?" perguntou. Ela assentiu. "Fica, amigo. A gente cuida. Arruma um ninho novo se precisar." A cena era pequeno símbolo e grande verdade. Nenhum gesto grandioso. Apenas atenção, prontidão de cuidar. Isso bastou para que o menino empacotasse aquela mulher no seu próprio mapa de afeto. Na escola municipal, a professora Dona Eulália já conhecia Henrique. Era uma mulher de voz firme e olhar paciente, que entendia a criança como quem aprendeu a ler mapas de outras sortes. A escola promovia uma apresentação sobre família naquele dia, e Dona Eulália havia pedido a todos os pais que comparecessem. O casal recém-chegado assistiu aos ensaios. Henrique entrou numa roda de crianças com naturalidade, pegou um instrumento, um chocalho, e balançou com uma alegria contida. Ele tinha dificuldades de linguagem, às vezes repetia palavras, precisava de pausas para organizar uma frase, mas tinha memória emocional, lembrava nomes de quem sorria para ele, guardava em si os gestos que o acolhiam. Havia também um acompanhamento básico de saúde. Um enfermeiro da cidade vizinha vinha às quintas para checar a vacinação, o desenvolvimento motor, e, quando necessário, indicava encaminhamentos para fisioterapia ou fonoaudiologia. Nada de espetacular,
nada que prometesse milagres, só cuidado cotidiano. Augusto, observando essa logística possível da vila, percebeu que havia formas de assistência fora dos hospitais e dos grandes orçamentos. A comunidade era um tecido que se sustentava de mãos dadas. A vida simples exigia tarefas. Augusto aprendeu a levantar cedo com o resto, a limpar um estábulo, a consertar uma cerca. Sentiu as palmas das mãos mudarem, uma sensação nova de cálculo corporal. Plantou milho com os outros homens, engatilhou a enxada como se fosse um instrumento de precisão, sujou-se de terra até o pescoço. Era um castigo agradável. As primeiras noites foram de insônia. Por hábito, a memória do luxo contrastava com a nova dureza. Mas havia algo de alimento naquela humildade. O suor não comprava aplausos, dava um cansaço que ao menos tinha sentido. Acomodar-se entre os moradores não foi um ato de dom, foi trabalho. Augusto teve que aprender a ouvir. Era forçado a esperar respostas que não se compravam com favores ou títulos. Sentou-se numa roda e ouviu histórias de perda, de amor que não tinha preço, de brigas que se resolviam com café forte e promessa de ajuda. As mulheres, lideradas por Lívia, se organizavam para distribuir sopas às famílias com menos. Não havia um gesto único de caridade, mas pequenas reveses de gentileza. Há uma cena que para Augusto ficou marcada. Uma manhã em que ele acompanhou Lívia até a escola, levando Henrique pela mão. Havia meninos correndo, um cheiro de massa doce no ar. A escola preparava-se para a apresentação. Lívia entrou e, sem alarde, trouxe consigo uma pequena trança de lã para pôr no cabelo das meninas, uma carretilha de linha colorida. Para Henrique, ela trouxe um cobertor leve. É para quando tiver frio, disse. Ele, que adorava aquilo que podia tocar e guardar, abraçou o cobertor como quem encontrava um ponto fixo no mundo. Augusto sentiu um aperto no peito. Não o peso do luxo, mas o peso de ter esperado tanto para descobrir que o essencial era tão pequeno. Dias transformaram-se em semanas. Augusto fingia ser um homem de pouco recurso e fazia-se presente nas rotinas de cuidado. Descobriu que para acalmar Henrique quando acordava de repente, bastava cantar uma música de ninar da casa antiga da mãe, a mesma melodia que suas mãos lembravam, aprendida por instinto. Ele cantava sem ostentação, e o menino, sempre ele, recostava a cabeça no ombro do pai. O afeto entre eles crescia, descomplicado pelas convenções do título. Lívia observava tudo com olhos práticos. Ela não idealizava as dores alheias. Notava com atenção que o menino aprendia coisas pequenas e repetitivas com mais facilidade quando alguém fazia jogo, quando se criava a rotina. Então, um dia, durante um jogo de imitação, ela ensinou a Henrique a colocar pequenos botões numa caixa, uma forma de trabalhar motricidade fina, algo que Dona Eulália reforçava na escola. Henrique aprendeu rápido e sorriu, orgulhoso de si. Augusto olhou aquilo e, pela primeira vez, viu a possibilidade de que a felicidade pudesse se instalar em gestos cotidianos e não em cerimônias pomposas. O trabalho manual o transformava por dentro. Havia sujeira, claro, e o cheiro de suor, a rabugice que aparece quando alguém tenta dominar uma enxada e leva um tempo até aprender. Mas havia também o riso partilhado quando alguém contava uma história boba naquela praça, e a sensação de fazer parte de um fluxo que não pedia nem dinheiro, nem títulos. A presença, Augusto aprendeu, era a mão que não se desprendia. A aproximação com Lívia não foi instantânea, como nos romances das postagens sensacionalistas. Foi feita de gestos, de trocas pequenas. Ele a ajudou a carregar sacos de farinha, rindo quando ela o corrigia no modo de amarrar. Ela retribuía com chá amargo e com receitas caseiras que pareciam curar pequenos cortes e febres infantis. Certa vez, quando Henrique raspou o joelho, foi ela quem fez o curativo, com uma calma que transformava o choro em conversa. "Tudo bem, querido", sussurrou, sem piedade, com a prática de quem havia cuidado de muitos. Ele parou de chorar antes do remédio. Era uma cena que não se comprava. Augusto começou a separar pequenos esforços daquele que era o seu mundo de outrora e aplicá-los numa mudança mais profunda. Pagou um reparo na escola sem alarde, organizou um pequeno concerto na bomba d'água da praça, empregou alguns moradores na reforma de um celeiro. Ele fazia essas coisas com a avareza de quem teme a exposição. Não queria declarações vazias, buscava gestos que tivessem efeito real. Não pediu aplausos,
Queria apenas que a vila respirasse com mais facilidade. Henrique, por sua vez, espalhava inventos de afeto. Ele gostava de aprontar surpresas, escondia ninho de pássaro em bolsos, recolhia pedrinhas e as alinhava em filas invisíveis no chão da cozinha. Oferecia uma fatia de bolo com solenidade. Tinha medo de trovões e uma curiosidade que não acabava nunca. Mostrava carinho intenso e preciso, tocava o rosto de quem amava, observava os olhos e repetia nomes como se fossem talismãs. Num final de tarde, ao assistir a um ensaio da escola, Augusto viu outro lado da vila. Uma mãe que vinha de longe para ver a filha tocar um violino, um homem que economizava semanas para comprar o tecido de um casaco do casamento. Foi nesse mesmo dia que sentiu pela primeira vez desde a morte da mulher uma vontade de construir algo, não só para si, mas para a mão que segurava a do menino. Um desejo prático, não para ostentar, mas para compor uma vida que fosse cotidiana e segura. Foi então que, numa noite em que o céu foi limpo como um prato de prata, Augusto decidiu que queria pedir algo a Lívia. Não um pedido de casamento feito de festas e seda. Uma proposta menor, mais verdadeira. Que ela aceitasse ser, no nome e no cuidado, a mãe de Henrique. A ideia não lhe passara pela cabeça como um plano de conquista. Era um pedido nascido de reconhecimento. Ele sabia que havia encontrado ali uma possibilidade de afeto que não dependeria do seu sobrenome. Reuniu coragem. Fez da simplicidade um aparato. Comprou uma pequena aliança de latão, não de ouro, uma trança de lã que Lívia usava como broche e escreveu uma carta com palavras que não sabia dizer em voz alta. Trepou os degraus da casa dela com passos que pareciam mais jovens por nervosismo. A praça estava deserta. Algumas estrelas observavam. Henrique foi com ele, carregando o ninho de pássaro como se fosse um talismã. Lívia sorriu ao vê-los. Havia no rosto dela a surpresa de quem recebe visita inesperada sem se incomodar. — O que foi, Augusto? Perguntou, usando o nome que conhecia. Ele sentiu que daquela vez a mentira carregava mais peso. Em seu peito, a reputação, a culpa, a urgência. Uma mistura que ele não sabia descrever com negócios. Ele falou baixo, como quem confessa um pecado e uma verdade ao mesmo tempo. — Lívia, você aceita cuidar de Henrique não por obrigação, mas por vontade. Aceita se quiser ser sua mãe? Houve um silêncio. Lívia inclinou a cabeça, olhou para o menino que dormira de lado, o ninho no peito, o cobertor enrolado. Pela primeira vez, Augusto notou um gesto dela que dizia mais que qualquer palavra. Ela colocou a mão no cabelo de Henrique, ajeitou-o com a mesma habilidade com que trançava a lã, e depois olhou para Augusto. — Você está pedindo isso sério? Perguntou, sem afeto imediato, mas com respeito. — Seríssimo, respondeu ele. E eu sei que sou um homem confuso, mas eu quero que ele tenha alguém que o ame primeiro, antes das coisas. Lívia respirou, e a noite pareceu prender o ar. Henrique abriu os olhos, meio despertando de um sonho, e encarou a mulher. — Mãe? Perguntou, quase esperando a certeza sucinta que as crianças pedem ao mundo. A pergunta ficou no ar como uma nota solta. Longe, um som de rodas de carroça avançou pela estrada de terra. Um som que ninguém poderia dizer o que pronunciava. Augusto não sabia se o ruído era apenas o cotidiano ou o início de uma complicação que não previra. Sabia apenas que ali, com a mulher de trança olhando-o, com o menino que ele amava chegando mais perto, e com a vila inteira como testemunha silenciosa, havia algo sério que se movia. Ele não sabia o preço que teria que pagar por aquela peça de verdade encoberta. Sabia apenas que, pela primeira vez, preferia correr o risco de perder reputação a continuar vendo Henrique dormir sem a certeza de um abraço de mãe. E quando o som das rodas se aproximou, um farfalhar que vinha de longe e que poderia não ser nada além de um carro de entrega, Augusto sentiu que o tempo se encolhia e pedia uma resposta imediata. Ele olhou para Lívia com a honestidade crua de quem ainda não contara quem realmente era e disse: — Se você disser que sim, eu darei meu nome. Eu juro que darei o meu nome por inteiro, mas antes eu peço uma coisa, que você me conheça como sou aqui. Não quero que você venha por interesse, nem por pena. Lívia ficou calada. Olhou para o menino, sorriu,
e pela primeira vez permitiu-se uma ternura sem cálculo. Eu cuido de quem precisa, disse ela simples. Se você quer que eu seja mãe dele, terá que me mostrar se você também está pronto para cuidar. Augusto sentiu que ali havia o começo de um pacto. Henrique, que entendia afetos com a clareza das crianças, sorriu e estendeu a mão. Lívia a pegou. Por breve tempo, a cena foi perfeita. As mãos unidas, o cobertor enrolado, o ninho de pássaro no colo, o símbolo de um lar que poderia nascer. Mas a vida, que não alisa planos, trouxe o som das rodas ainda mais perto, e com ele a sombra de outra ordem de coisas. Alguém poderia chegar com notícias, um visitante poderia reconhecer quem era Augusto, ou talvez nada acontecesse e aquele ninho silêncio continuasse. O fato é que a promessa não havia sido assinada em papel. Ela estava odiosa, suspensa entre o que seria verdade e o que era fingimento. Augusto ficou com a mão estendida, sem saber se daria ao menino e à mulher aquilo que ambos mereciam, a verdade inteira. Por um segundo, pensou na casa grande, nos salões, nas cartas em papel selado. Pensou nas horas vazias que o dinheiro nunca havia preenchido. No mesmo segundo, observou o rosto de Henrique, o jeito fino como ele apertava o dedinho da mão de Lívia, e soube que havia algo que o dinheiro não alcançava, a coragem de se tornar menor para construir algo maior. E enquanto a carroça se aproximava, as lanternas se acendiam nas janelas da vila e as vozes se reduziam a um rumor. Augusto manteve um segredo no peito que ainda não contara a ninguém. Era um segredo de amor, mas também um erro que precisava de reparação. O que viria depois seria a prova de que a verdade, quando bem administrada, pode curar mais que os cofres mais recheados. A carroça atravessou a praça com um rumor que parecia partir a noite ao meio. As rodas levantaram pó, as lanternas dos cavalos cintilaram. Homem nenhum ali, por mais acostumado a chegadas e partidas, pôde evitar o peso de curiosidade que caiu sobre a rua. Quando os homens do casarão desceram da carroça, 2 criados com luvas brancas e o médico da família, de sobretudo escuro, a vila inteira se aproximou, como se a terra começasse a lembrar seus próprios nomes. Um dos criados, olhando em volta com aquela expressão de quem tem ordens sólidas na mente, chamou em voz alta. Procuramos por Augusto Silva. A pronúncia do sobrenome, num lugar onde quase ninguém conhecia Monte Feliz por fora das festas, foi um pequeno trovão. Alguém do mercado sussurrou. Mães apressaram os filhos. Lívia, que costurava na soleira de sua porta, ergueu a cabeça. Henrique, que dormira no colo de um dos bancos, despertou e franziu o senho. Percebendo que o ar mudara, o criado aproximou-se, curioso, e olhou para o homem que se chamava Augusto Silva. O homem de mãos calejadas, o homem que carregava o ninho de pássaro no bolso. O olhar demorou. Houve um segundo fugaz de reconhecimento. A curva do polegar, uma cicatriz antiga que o dono do casarão tinha em uma das mãos, uma forma de falar, e o criado não conteve o sobressalto. Senhor, não pode ser, murmurou, confirmando o que a vila começava a pressentir. A palavra Monte Feliz veio quase sem querer, e como uma corda puxada, alcançou as janelas da praça. Lívia sentiu o rosto esfriar. Henrique, percebendo a tensão, apertou a mão da mulher. Pai. A pergunta, tão pequena e habitual, foi diferente agora, atravessada pelo medo de perder aquilo que mal começara a ganhar. Quando o criado finalmente pronunciou o nome completo sem mais hesitação, a expressão de Lívia se fechou. Não era apenas surpresa. Havia traição, um fio de engano que se tornara corpo. A notícia correu. Algumas pessoas se afastaram com discreta repulsa. Outras permaneceram imóveis, observando. Entre os que se moveram havia uma mulher com lenço na cabeça que lembrava a Lívia que nada ali era absoluto. As aparências iludiam. Mas havia também crianças que só sabiam que um homem se fazia de outro homem para viver entre eles, e os olhos inocentes buscavam respostas em quem pudesse dá-las. Henrique, com sua sinceridade direta, perguntou ao homem de roupas gastas. Você é meu pai? Augusto sentiu as palavras baterem-lhe no interior como golpes. Não conseguia olhar para o criado do casarão sem ver pela primeira vez o rosto de seu filho esperando um ponto de certeza que ele não havia dado. O corpo pequeno de Henrique se inclinou para ele como quem procura abrigo. Augusto abriu a boca e fechou. Havia 1000 estratégias possíveis. Esconder-se, negar, pedir que José providenciasse uma saída limpa. Mas a verdade, que vinha de uma pergunta de criança e de um ninho de pássaro, ocupava ali um espaço que não deixava espaço para artifícios longos. Começou ele, e a voz falhou. Ao redor o silêncio tomou forma, pesado como lã molhada. Lívia, com a mão ainda no cobertor do menino, encontrou os olhos do homem que amava. E por trás do olhar encontrou a mentira. Não houve grito. Houve uma sequência de pequenos abismos. O entendimento de que havia sido enganada,
a certeza de que Henrique fora instrumentalizado, e a imagem vívida da casa grande, dos salões, das promessas que existiam ali fora, e que agora partiam à porta da vila. Quando José apareceu, vindo do fundo da carroça com passos calculados, a cena teve outra tonalidade. Homens acostumados a resolver problemas notaram que algo ali poderia se transformar em escândalo. Ele falou com firmeza, como quem tenta costurar um véu que já está rasgando. Senhor Augusto, a senhora Esperança adoeceu. É urgente que volte. A palavra urgentemente tinha duplo sentido. Havia uma necessidade real de atendimento, mas também um rastro de compromisso que prendia Augusto ao casarão. Lívia não precisou perguntar quem era Esperança. O nome, que encerrou séculos de cuidados e de rigidez matriarcal, soou ali como um nome de um senhor com poder emocional sobre o homem. Henrique agarrou-se à perna de Lívia e, com o olhar que sempre pedia clareza, repetiu: "Não vá, pai." A identidade do ser amado e a obrigatoriedade familiar estavam agora em choque. Augusto, cuja vida inteira fora fazer escolhas calculadas, sentiu que não haveria cálculo que justificasse permanecer. Ele saiu sem um adeus. Não deu tempo para palavras doces, talvez porque soubesse que nenhuma palavra verdadeiramente o salvaria. O médico do casarão, um homem com semblante firme, ergueu-se e acompanhou-o. A vila assistiu à partida como quem vê um navio subir a neblina. A sensação era de abandono. Lívia ficou com Henrique, os olhos velados, segurando um nó que não sabia desfazer. A viagem de volta ao casarão foi um espelho do que partira. Em silêncio, dois homens pensavam. O médico falava em termos clínicos, José em termos práticos. Augusto, no meio, tentava justificar-se para si mesmo. Sabia que saíra para provar uma coisa, e que no caminho de volta abrira a porta para uma difamação que poderia custar-lhe não só a mulher que queria, mas a confiança do próprio filho. Havia verdade nas palavras de José. Quem é que aguenta uma mentira por tanto tempo? Augusto imaginou por um instante a vila pensando nele como um homem que brincava com sentimentos, e isso doeu mais do que qualquer rumor sobre propriedades. No casarão, Dona Esperança estava na cama, pálida e pequena como uma vela derretida. A sua presença, que sempre tivera a firmeza de um decreto, parecia agora uma folha. O médico explicou, com a voz de quem não queria alimentar ilusões, que fora uma infecção que agravara a respiração. Não era fatal. Não havia milagres prometidos. Havia apenas a necessidade de cuidados, de repouso, de alguém que assumisse a responsabilidade maior, decidir sem hesitação. Dona Esperança, quando abriu os olhos, viu Augusto com as mãos sujas de terra. O contraste físico, o homem que voltava com a cara marcada de trabalho, como se tivesse vivido outra vida, atravessou a sala como uma imagem antiga. Ela teve tempo, em seus olhos, de acumular as palavras que não disse há tanto tempo. O silêncio durou alguns segundos, e depois veio a pergunta que perfurou o peito de Augusto. Por que você foi? Ela não usou acusação, usou curiosidade. Dona Esperança fora sempre uma mulher que mediava o mundo com perguntas precisas. Augusto contou, não negou. Falou do ninho de pássaro, da pergunta de Henrique, da cara de Lívia, da sensação vergonhosa de se ver pequeno ao lado do filho. Falou do plano com a voz baixa, não buscando justificativas, mas propondo um fato. Quando terminou, a respiração dele soava cansada. Dona Esperança olhou para ele, analisou os traços do rosto que ela vira se transformar com o tempo, e falou com a calma que só a idade e a experiência dão. Você procurou amor onde só se vendem alianças. Agora precisa decidir. Vai reconstruir com verdade ou vai comprar silêncio a preço de ouro? As palavras foram como um espelho. Augusto sentiu pela primeira vez o tamanho da responsabilidade que sempre havia delegado a outros. Não havia fora da culpa. Havia apenas o caminho à frente. A mulher, cuja doença exigira retorno, não quis culpa retórica. Ela exigiu reparo real. A verdade cura mais que o segredo, disse ela, e havia nela a força de quem vira a própria família cair por mentiras menores. Aos poucos, a pressa clínica cedeu espaço ao diálogo. José, sempre prático, propôs um plano de contenção. Voltamos à vila e explicamos, contamos tudo, expomos o motivo, pedimos desculpas. Augusto hesitou. Havia no admitir o risco de perder tudo, mas havia também, como a própria Esperança apontara, a possibilidade de recompor com autenticidade.
Ele sabia que não bastavam palavras. Havia que se fazer presente. A recuperação de Dona Esperança foi lenta, mas dentro do esperado. O repouso, os remédios, o cuidado constante de uma equipe médica e talvez a sensação de que o filho dissera a verdade fizeram a diferença. Durante aqueles dias, Augusto conversou muito com a mãe. Havia momentos em que ela o repreendia sem dureza e outros em que lhe oferecia conselhos que vinham de lembranças antigas, como acolher, como reparar, como usar a fortuna para servir e não para silenciar. No fundo daquela conversa íntima havia um gesto prático. Dona Esperança exigiu que ele fosse pessoalmente à vila. Não mande José, disse. Não convide os criados para aparar arestas. Vá de igual para igual. Não se esconda em desculpas. Assuma. A ordem, que poderia soar dura, foi recebida como um ofício que ele aceitou com humildade. Não havia alternativa que lhe desse o alívio que queria. Só havia a reparação que poderia reconstruir aquilo que o menino pedira com voz simples. Antes de voltar à vila, Augusto tomou 2 decisões que mudaram seu modo de agir. A primeira foi abrir mão de parte do controle pessoal sobre a gestão da fazenda. Propôs a José e à mãe, que, mesmo frágil, manteve o pulso, a criação de uma comissão mista com representantes da vila. A segunda foi comprometer-se a acompanhar em pessoa o cuidado cotidiano de Henrique, incluindo compromissos escolares, sessões de terapia e momentos simples de rotina. Não era espetáculo, era trabalho. E era o tipo de presença que pela primeira vez ele colocaria à frente de qualquer reunião de negócios. Quando voltou à vila, o clima era elétrico. A notícia da sua partida com a mãe doente e do retorno enchia as bocas. Havia quem jurasse que ele fora tomar conta da família e quem afirmasse que ele fora obrigado a voltar para apagar brasas que começavam a arder. Ao vê-lo chegar a pé, sem pompa, sem escolta, alguns se surpreenderam pela coragem do gesto, outros pela suavidade. Lívia, no entanto, manteve-se firme, com a mão no colo de Henrique, não oferecendo nem perdão, nem acusação de imediato. A primeira conversa entre Augusto e Lívia foi pública e direta, não um drama de acusações, mas um diálogo de fatos cortantes. Ele falou tudo, do plano, do engano, do motivo que parecera nobre aos seus olhos. Não pediu para ser absolvido, pediu apenas uma chance de reparar. Lívia, com a voz firme, falou do que sentiu, da traição, do uso do menino, da humilhação. Suas palavras não foram de vingança, foram de limite. Se você me pedir perdão e nada mais fizer, será só palavras, explicou ela, com a clareza de quem vive com realidades concretas. Se você quer que eu acredite, mostre que mudou. Foi então que Augusto, pela primeira vez, propôs ações que não coubessem em pergaminhos. Fez uma lista que não soava como elencar riquezas, mas como um mapa de compromissos. Reabriria a escola com verbas dedicadas a um programa de inclusão. Pagaria salários dignos aos trabalhadores da vila. Financiaria um programa de acompanhamento para crianças com necessidades como Henrique, para que tivessem fisioterapia e fonoaudiologia acessíveis. Criaria uma pequena cooperativa para escoar os produtos locais. E, por fim, transferiria parte da gestão das terras para um conselho com voz comunitária. Eram medidas que poderiam ser tomadas em meses, e não em um passe de mágica. Lívia ouviu, avaliou e pediu provas. Exigiu que Augusto assinasse termos públicos, que participasse pessoalmente das primeiras reuniões, e que não deixasse José como o único interlocutor entre ele e a comunidade. Pediu, acima de tudo, que ele acompanhasse Henrique em consultas e nas rotinas escolares. Se você só vai dar dinheiro sem se sujar de trabalho, então não vale, disse ela. A gente precisa do homem, não do cofre. Augusto aceitou. Não porque acreditasse que bastasse, mas porque agora se movia por uma força que não era calculada. A promessa de ser alguém melhor para o filho que ele amava. Começou então uma era de pequenos atos que, somados, mudaram o tom entre ele e a vila. A prática foi mais eloquente do que palavras. Ele passou a aparecer nas reuniões da escola, a sentar para ouvir professores, a perguntar pelos meninos. Quando se tratava de Henrique, não houve distância. Ele acompanhou cada sessão com a fonoaudióloga, segurou a mão do filho em fisioterapia, aprendeu os exercícios que, repetidos, fortaleciam a coordenação motora do garoto. A escola, que antes recebera um concerto discreto, tornou-se um espaço de novidade, instalações adaptadas levemente, uma sala com materiais sensoriais e uma professora auxiliar contratada para apoio. Dona Eulália, que ali estava há anos, observou com cautela e depois com surpresa a disposição do barão. Ela, que sempre vira famílias irem e virem como estações, não ofereceu elogios fáceis, mas registrou a mudança.
Henrique, por sua vez, respondia aos estímulos com afeto, aprendia cantigas, repassava nomes, se divertia com tarefas que obrigavam a repetir pequenos movimentos. Não era uma linha reta de progresso. Havia dias de cansaço e resistência, mas também manhãs de riso contagioso. A vila, lenta e desconfiada, começou a perceber que o homem novo não era apenas um truque. Augusto lavrou a terra com os trabalhadores. Por algumas tardes, foi visto carregando sacos, consertando cercas, participando de assembleias. Deixou de ser um chefe distante para ser alguém que podia sujar as mãos por convicção. Plantou, junto com os homens locais, uma pequena horta comunitária cuja produção seria revertida para a merenda da escola. Criou um fundo para emergências, não a solução definitiva para a pobreza, mas um começo prático para que as pequenas crises não se transformassem em tragédias eternas. Nem tudo foi aceitação. Havia quem lembrava os jantares e as promessas vazias. Havia quem recordasse que por trás de cada bom gesto havia a possibilidade de espetáculo. Alguns moradores exigiam garantias legais, outros queriam ver contratos. Augusto concordou. Pediu que os atos fossem formalizados e não apenas oferecidos em discurso. José, que ao princípio temera pela reputação, viu a transformação do patrão com olhos cada vez mais surpresos. Não só progredira em atos, mas em humildade. Passara de um homem que mandava a outro que perguntava. E essa diferença, tão pequena ao início, transformou a vida da comunidade. Em paralelo a essa transformação, a relação entre Augusto e Lívia andou por trilhas tortuosas. Ela não perdoou de imediato. Perdoar não era um cheque que se assinava. Porém, começou a permitir que a presença dele, quando verdadeira e consistente, tocasse o que restava de medo. Houve dias em que ainda o evitava e outros em que compartilhava confidências. A perda da mãe, a economia da vila, a educação dos filhos. A confiança reergueu-se por degraus, entrelaçada com os pequenos sacrifícios. Ele mostrou que podia trocar reuniões por consultas, que podia abrir mão de um jantar em favor de uma tarde na escola. Essas trocas, repetidas, foram a moeda do novo pacto. Henrique, por sua parte, era o fio que costurava algumas cartas. Ele sentia o perigo da mentira com aquela honestidade sem filtro que tem o olhar das crianças com síndrome de Down. Quando não compreendem as convenções sociais, compreendem as emoções. Em momentos de crise, ele pedia para ver fotos da mulher que supostamente era sua mãe. Em outros, cantava a mesma canção que o pai aprendera a cantar para ele na vila. A simplicidade dos gestos do menino fez com que a vila o abraçasse de uma forma que não era só compaixão, era aceitação. As mães da praça passaram a buscar conselhos para incluir seus filhos. A professora montou atividades em que Henrique tinha papel de destaque, e a comunidade começou a aprender, pouco a pouco, como conviver com diferenças, sem transformá-las em espetáculo. Uma cena delicada marcou a passagem do tempo. Numa tarde chuvosa, com a praça vazia e o telhado pingando, Henrique teve febre. Nada dramático, mas suficiente para testar o cuidado. Lívia preparou um caldo. Augusto ficou ao lado, segurando a testa do menino com a mesma ternura que tivera com Dona Esperança. O médico da cidade veio, examinou e prescreveu repouso. Augusto, que antes empreendera para comprar remédios caros e chamar especialistas, sentiu-se pequeno junto à intimidade do cuidado. Ele aprendeu a trocar a pressa pelo toque. A febre cedeu. No descanso que veio depois, a família improvisada sentou na beira da cama e Henrique, ainda sonolento, olhou para Lívia e perguntou: "Mãe?" A pergunta que antes fizera no casamento da dúvida, dessa vez soou clara como algo que já fora reconhecido. Lívia, com os olhos umedecidos, aproximou-se e respondeu com um gesto. Pôs a mão no cabelo do menino, deu um beijo na testa e disse simples: "Sou sim, meu filho." Não foi um casamento de motivo legal, mas foi um ato de reconhecimento que valia mais do que cenários. Augusto, que sempre tivera dificuldade em declarar emoções, sentiu que o dia em que ouviu a palavra mãe proferida assim seria um marco. Ele não se apressou em transformar o gesto em certificado. Sabia que havia que caminhar mais. Os meses seguintes foram de trabalho paciente. Augusto cumpriu as promessas que fizera. O fundo de ajuda foi constituído formalmente. A escola recebeu instalações modestas e um projeto de inclusão com financiamento garantido por um cronograma. A cooperativa lançada comercializou produtos, reduzindo a dependência dos comerciantes intermediários. Mais importante, talvez, ele instituiu um conselho de representantes, no qual os moradores votaram delegados para ralar diretamente com a administração da fazenda. Foi um gesto simbólico e prático. O homem que fora barão agora assumia que não poderia governar a vida alheia sem ouvir os que nela viviam.
O casal, quando finalmente se casou, não fez uma festa que negasse as raízes humildes da vila. A cerimônia foi simples, como a comunidade merecia, realizada na praça, com a escola infantil como coro de vozes inocentes e com a benção tímida de quem já confirmara respeito. Havia ali uma multidão mista. Algumas senhoras do casarão compareceram, discretas. Trabalhadores da fazenda ajudaram com a montagem. Crianças enfeitaram o chão com pétalas. A celebração foi sobretudo um selo do que primeiro fora promessa e depois se fez rotina. Henrique, no centro da festa, era o pequeno rei do dia. Entrou com um ninho de pássaro nas mãos, mostrando a todos que para ele lar era mais do que teto, era cuidado. A mesa era mista, havia bolos simples e pratos dignos, sem ostentação. Lina, a costureira que confeccionara o simples vestido de Lívia, chorava entre risos, e Dona Eulália, com uma fita no cabelo, conduzia as crianças num coral desajeitado que, no entanto, tinha harmonia. O homem que olhava ao filho com lágrimas nos olhos era outro, não mais o barão que calculava, mas o homem que aprendera a existir dentro do afeto. Mas a verdadeira prova da mudança veio depois da festa, nos dias comuns. Augusto continuou a cumprir compromissos, seguia participando das reuniões do conselho, ajudava com a merenda, acompanhava Henrique na escola e pagou bolsas para que alguns jovens tivessem formação técnica. Não vendeu a fazenda, não tentou tratar a ação como mera peça de marketing. Fez-se presente porque compreendeu que a presença era o que mais valia. Aos poucos, aqueles que antes o olhavam com desconfiança passaram a saudá-lo sem segundas intenções. Nada disso apaga o passado, mas mostra que a repetição de atos honestos tem força de reconstrução. O epílogo, meses adiante, mostrou uma vila que não era perfeita, mas que respirava de outra forma. A cooperativa encontrava compradores na cidade, as famílias tinham pequena renda garantida, a escola integrava crianças com diversas necessidades sem transformar ninguém em estandarte. Henrique, agora mais seguro em andar e falar, organizava pequenas equipes de amigos para brincar no terreno da escola, fazia fila para receber merenda e oferecia seus brinquedos com solenidade. A presença dele, sempre terno, tornara-se para muitos uma lembrança constante de que a vida pede cuidado cotidiano. Dona Esperança, mais frágil, mas com a lucidez de sempre, observava a mudança com olhos que guardavam avaliações severas e ternura madura. Em uma tarde de outono, quando o sol se inclinava por entre as árvores, ela pediu para ver Augusto sozinho. Sentaram-se no jardim, e ela, com a mão enrugada apoiada na dele, disse: "Você mostrou que aprendeu. A sua prova não foi só a ida à vila, foi ficar quando ninguém olhava. É isso que forma um pai." Augusto sentiu a lição penetrar. Não era somente a cerimônia, nem mesmo o contrato público. Era a soma das manhãs em que se levantara cedo, das tardes em que repetira exercícios com Henrique, das reuniões em que ouviu gente que antes não lhe falava. No fim, o casamento oficial na igreja foi uma celebração comunitária. Metade das pessoas presentes eram agora residentes da vila, metade vinha do mundo das antigas relações sociais. A cerimônia teve a pureza do encontro. Duas pessoas que haviam sofrido e aprendido optaram por caminhar juntas, diante de todos. Henrique, que recebeu o anel de latão em sinal de que aquela união não era de luxo, mas de afeto, sorriu com a espontaneidade que sempre fizera dele um mapa de bondade. Os meses que se seguiram não eliminaram todas as tensões. Houve desentendimentos, resistências, ajustes estruturais que tomaram tempo e exigiram paciência. Mas a narrativa que emergiu ali não foi a de redenção instantânea, foi a de trabalho constante. Augusto aprendeu que a autoridade bem empregada é a que se abandona em favor do bem comum. Lívia aprendeu que confiança exige risco. Henrique, com sua ternura, ensinou a todos que o amor verdadeiro não é comprado, mas construído. Numa manhã clara, quando o sol mal despontava e a praça brilhava num orvalho tímido, Henrique correu até a casa de Lívia com um desenho nas mãos. O desenho mostrava um ninho no centro, e ao redor pessoas de mãos dadas. "Olha, mãe", disse ele, abrindo o papel como se revelasse um segredo. Lívia ajoelhou-se, pegou-o e o beijou na testa. Augusto observava de longe, segurando uma xícara de café e orgulhoso sem alarde. Não houve cânticos de triunfo. Havia algo mais sólido, a sensação de que um lar, feito de gestos e de presença, existia ali. No entardecer daquela mesma semana, já com os contratos do conselho assinados e a cooperativa enviando o primeiro carregamento de produtos,
Augusto caminhou pela praça. Pessoas acenavam, crianças corriam, o barulho de ferramentas surgia no fundo. Ele passou pela escola e entrou, encontrando-a cheia de atividades. Dona Eulália sorriu e o chamou para a roda. Sentou-se no chão, ao lado de Henrique, e participou de um exercício em que as crianças aprendiam a contar até 10 com as mãos. O homem, antes acostumado a números de contas e propriedades, aprendeu, naquela simplicidade, o valor de contar passos pequenos que formam dias. A mudança pública foi consolidada por documentos, mas o que ficou para sempre foi algo menos formal: a credibilidade de um homem que não usou sua riqueza para manipular afeto, mas que a pôs a serviço da vida. Ele não buscou aplausos, buscou reparo. E a vila deu, em retorno, não só perdão, mas reciprocidade. Aceitou-o como parte de um futuro possível. A inclusão de Henrique não foi um ato isolado, tornou-se um princípio orientador da comunidade, um modo de garantir que as diferenças fossem reconhecidas e assistidas sem espetáculo. A história termina, se pode dizer que as histórias terminam, com uma cena delicada e íntima. Uma manhã de colheita, o sol ameno, os campos cheios de movimentos. Henrique corre entre as coixas altas do milho, com a trança de lã de Lívia presa ao pulso como amuleto. Lívia, entrelaçada ao homem que aprendeu a ser pequeno, colhe tomates e ri. Augusto, com as mãos ainda marcadas da terra, observa e sente que quando se pergunta a si mesmo pelo preço do que ganhou, a resposta é sempre a mesma. Um lar não se compra, constrói-se. Se essa história está tocando você de algum modo, inscreva-se para acompanhar outras narrativas que falam de transformação e de humanidade. No final das contas, o que restou foi uma verdade simples. O menino com síndrome de Down, que um dia perguntou: "Pai, aquela moça pode ser minha mãe?", recebeu, depois de uma estrada longa e de muitos tropeços, aquilo que pedira. Não porque fora alvo de permuta, mas porque o homem que o gerara decidiu, por fim, colocar o amor acima da aparência. A comunidade aprendeu que dignidade se sustenta em ações. Lívia entendeu que coragem e limites caminham juntos. E Augusto, cuja vida fora mediana em cifras e desigual em afetos, tornou-se, por escolha, alguém que não deixaria o próprio filho dormir sem saber a certeza de um abraço. Meses depois, quando se lembrava daquela pergunta primeira, Augusto guardava o ninho de pássaro numa prateleira da cozinha da casa que agora era, simultaneamente, modesta e grande o bastante para acolher. Henrique dormia no quarto dele, com o cobertor leve e as mãos cheias de pedras alinhadas, pequenos monumentos de uma infância feita de atenção. A vila continuava sua vida, cheia de problemas cotidianos, mas com uma diferença: havia um modo novo de olhar o outro. E nesse olhar, Henrique era sempre lembrança de que o afeto verdadeiro rende ações que se prolongam no tempo. O convite final ficou no ar. Comente abaixo. Você perdoaria uma mentira assim se ela nascesse do desejo de proteger quem se ama? Curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir que, às vezes, a maior prova de amor é a coragem de se tornar pequeno para construir algo maior.